E aí galera, que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João. Vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Império Volume 1, publicação da editora Panini, e que traz aqui o começo da Mega Saga, ou da nova Mega Saga da Marvel, que está sendo publicada aqui no Brasil, que tem aí por protagonista, né, o Hulkling, que é o novo imperador do Império Kree e Skrull. Sim, não só Krees ou Skrulls, agora Krees e Skrulls estão debaixo da soberania do imperador Hulkling. E a trama vai se desenvolver a partir do porquê que é importante o Hulkling ser o imperador Kree Skrull e qual é a ameaça de fato que de repente aí eles vão ter que enfrentar justamente por conta de uma guerra que há de surgir e que vai exigir e muito desses dois impérios e a importância da coesão dos dois em um só, sob a liderança do Hulkling e por que especificamente ele, né? E essas coisas assim que vão sendo trabalhadas dentro da trama. Antes da gente conversar sobre esse quadrinho, se você não é inscrito no canal, aproveite este momento lindo, se inscreva no canal. Se inscrever no canal, você dá uma força muito grande para esse que vos fala. E se você não tem o hábito de curtir os vídeos, curta o vídeo, que curtindo o vídeo você também ajuda muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, se você for fazer suas compras online, tipo lá na Panini, ou ainda na Amazon, ou nas Americanas e por aí adiante, tem uma série de links na descrição do vídeo que, comprando por meio desses links, você ajuda demais da conta o canal. Valeu pela força, valeu pelo apoio de vocês. E também quero tecer uma palavra de agradecimento. Valeu mesmo, galera, que por todas as mensagens que vocês me mandaram, ou seja, lá nos comentários do vídeo que eu tive falando de quando fica difícil de ler quadrinho, quando a gente acaba passando por situações na vida em que a gente acaba não conseguindo ler o quadrinho, não ir na direção do hobby que a gente tem por aí adiante. E muito obrigado ali por todo o compartilhamento que vocês fizeram das experiências de vocês, das dificuldades de vocês e também por todas as palavras de apoio. Isso foi muito importante para mim, me ajudou muito, valeu mesmo pela força, valeu mesmo pelo apoio de vocês. Vocês são demais, galera. Vamos conversar então sobre Império Volume 1. Bom, a primeira coisa que tu precisa saber sobre isso daqui é o seguinte: você não precisa ter lido nada para entender Império, tá? Por quê? Porque a forma com que o encadernado foi organizado, ele ajuda demais na compreensão da história, justamente porque as bases para aquilo que vai acontecer, ou seja, quem são você sabe, por exemplo, quem são os Skrulls, quem são os Krees, quem são os Kotatis e por aí adiante, é explicado dentro do encadernado. Então, por causa disso, se você não está acompanhando, por exemplo, com frequência o universo Marvel, ou de repente nem nunca leu nada da Marvel e por aí adiante, dá para entender numa boa, pegando só esse encadernado, justamente por quanto dos elementos ali que são apresentados e que vão contextualizando você de quem é quem dentro da trama e por que essas coisas estão acontecendo. Tá? Se você leu o Advento, isso vai te dar uma noção ainda maior. Tá? E se você já leu a Guerra Kree Skrull, te dará uma noção ainda maior. Tá? Mas se você não leu o Advento nem a Guerra Kree Skrull, lendo esse encadernado do jeito que ele está aqui, ou a trama a partir desse começo, né, porque é uma minissérie em 3 partes, você vai ficar bem situado e vai dar para entender numa boa o que está acontecendo. Além disso, tem um editorial no começo que também dá uma ajuda para a gente poder entender ou se situar dentro da história. Tá? O que abre a edição é Caminho para o Império, a Guerra Kree Skrull. E aqui você vai saber quem são os Skrulls, da onde que eles vieram, quem são os Krees, da onde eles vieram, quem são os Kotatis, da onde que eles vieram. Vai falar também daquela área azul na Lua que é um lugar ali onde dá para respirar na Lua, né? Dá para fazer, enfim, dá para se plantar um jardim se quiser ali e tudo mais. E a importância dessa área azul, quando que ela foi criada, por que ela foi criada, qual foi o propósito dela ter sido criada e por aí adiante. Então, esses elementos vão ser situados a partir de Caminho para o Império, que é uma história bem contada, é uma história bem amarrada e que serve bastante assim para você começar a entender aquilo que virá dentro da trama. Depois nós temos Senhores do Império, Imperador Hulkling, e aí a história, por óbvio, ela vai se fixar mais no Hulkling, quem ele é, né, e por aí adiante, e a questão dele se tornar o imperador
Kree e Skrull, né? Uma vez, por exemplo, que quem está comandando os Krees abre mão do comando e também quem está comandando os Skrulls também abre mão do comando para poder entregar para o Hulkling essa responsabilidade, né? Convocá-lo para isso. Vale lembrar que o Hulkling, né, ele é meio Kree e meio Skrull, e justamente por ele ser meio Kree e meio Skrull é que ele acaba sendo escolhido e acaba se tornando, digamos assim, a pessoa certa para poder comandar os dois impérios, porque ele é um pouco de cada coisa, né? Inclusive ele é filho do Mar-Vell, né, o Capitão Mar-Vell, e dessa forma, depois que nos traz a história do Hulkling propriamente dita, ou situada, né, mais precisamente no Hulkling, que é uma história que eu achei razoável, nem boa nem ruim, mas razoável. A gente finalmente vai para Império. E Império, ela está ligada também com o Quarteto Fantástico e com os Vingadores. Haja vista que a armada Kree-Skrull está indo na direção da Terra, e isso, por óbvio, deixa as pessoas preocupadas. Uma vez, então, que isso está sendo notado, o Quarteto Fantástico também vai lá na direção do Hulkling e lá nessa armada Kree-Skrull, e ali, diante das circunstâncias, dá a entender, né, que vai começar a ter um conflito entre o Quarteto Fantástico e os Vingadores, uma vez que os Vingadores estão com os Cotates liderados pelo Poi na Lua, mais precisamente na área azul da Lua. E diante dessa circunstância, quando a gente começa a ler, você fala assim, cara, será que vai ter mais aquelas briguinhas do tipo Vingadores versus X-Men, Vingadores versus Quarteto Fantástico, ou vai ter um negócio diferente? Mas aí surge uma virada na história, onde a gente vê que os Cotates, liderados pelo Koi, eles que vão querer assim assumir o controle da galáxia, o controle do universo, justamente por conta de todas as coisas que eles já passaram. Então é necessário que a vingança seja executada, de certa forma vingar e colocar uma certa purificação no universo, por aí adiante. Mas essa questão ela vai sendo trabalhada de uma forma bem bacana pelos autores, e a gente vai ver aí uma história que, na verdade, me encantou, digamos assim, porque eu gostei do começo. Eu não sei se o meio vai ser bom e se a conclusão vai ser boa, mas o começo da história foi bem instigante. Teve assim bastante aventura, teve algumas viradas bacanas, algumas coisas que pareciam ser e aí acabaram não sendo, e que me despertou a curiosidade para a edição. Enfim, é um quadrinho que chamou a minha atenção, e dentro dessas muitas sagas que a Marvel lança, essa teve um começo bem interessante, e eu espero que continue interessante no volume 2 e no volume 3 e tenha uma conclusão bacana. Vale dizer que o Hulkling tem ali o protagonismo da história, mas os autores não centralizam exatamente tudo nele. Eles fazem uma série de elementos ali, trabalham uma série de elementos com os outros personagens, plantando realmente as bases para aquilo que eles querem fazer no decorrer da trama. E a Capitã Marvel também acaba tendo ali um papel importante, e ela acaba também recebendo ali uma responsabilidade bastante grande no final do encadernado, que, digamos assim, vai alavancar um pouco mais a personagem e dar mais poderes ainda à personagem. Então fica a dica para vocês de Império. Que nota eu dou para essa primeira edição? Eu dou uma nota 8,5 e acho que é um começo bacana, e se continuar assim, a gente vai ter uma boa saga aí desenvolvida pela Casa de Ideias. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Você já leu o Império? Tá acompanhando? Não tá acompanhando? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu vou ficando por aqui. Logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.